Gente, olha, hoje não é um simples jogo. Não é só mais uma rodada. Hoje é dia de guerra. Dia de vestir a camisa com sangue nos olhos, de entrar em campo como se fosse final. Porque o que está em jogo vai muito além de 3 pontos. Hoje é questão de honra, é questão de identidade. E o nosso São Paulo tem que mostrar que é grande, sim senhor, mesmo fora de casa, mesmo contra tudo e contra todos. Sábado, 21 horas, Mineirão. Um horário ingrato, um estádio hostil. Mas e daí? Nosso tricolor já enfrentou coisa muito pior. Já calou muito estádio por aí, já fez muita torcida adversária sair de cabisbaixa. E hoje pode ser mais um capítulo dessa história. Só depende de nós. O adversário é o Cruzeiro. Tá embalado, é verdade, mas não mete medo, não. Tem que respeitar, claro, mas tem que mostrar quem manda. E nós temos time para isso. Temos camisa. Temos tradição. Temos uma torcida que empurra até do outro lado do país. E é essa energia que tem que entrar em campo. Nosso São Paulo vem oscilando, sim. Não vamos fingir que tá tudo uma maravilha. Mas quando essa equipe quer jogar, meu amigo, é difícil segurar. A gente viu isso em jogos grandes, em mata-mata, em momentos de pressão. E agora chegou a hora de provar de novo. Fora de casa, contra um adversário direto, com clima quente. A chance perfeita. A escalação ainda tem dúvidas, mas a base é forte. Rafael no gol, que tem segurado as pontas e salvado a pele da zaga. Na defesa, Arboleda e Diego Costa formam uma muralha quando tá tudo encaixado. Os laterais precisam subir o sarrafo, tem que marcar firme, mas tem que apoiar também. Porque a gente precisa ser agressivo. No meio, a esperança é que Alisson comande o setor. Que Pablo Maia apareça bem, que o toque de bola flua. E no ataque, mesmo com desfalques, a gente precisa de mobilidade, intensidade, pressão alta. Não pode deixar o Cruzeiro gostar do jogo. Não pode deixar a torcida deles crescer. E tem um detalhe que pesa muito, o emocional. Nosso time às vezes oscila não só tecnicamente, mas psicologicamente. E hoje é jogo para ter cabeça no lugar. Não pode cair em provocação, não pode dar brecha para a arbitragem inventar. Porque a gente sabe como é. Quando São Paulo tá indo bem, sempre tem uma força querendo puxar para baixo. A arbitragem, inclusive, tem que ser observada com lupa. Porque jogo fora, contra adversário direto, é sempre um risco. A gente tem que jogar o dobro, correr o triplo e rezar o quádruplo para não sermos prejudicados. Mas é isso mesmo. Não tem moleza. Nunca teve. A ausência de Lucas Moura é pesada. Ele é diferencial. Mas, ao mesmo tempo, é nessas horas que surgem os heróis improváveis. Quem sabe não é hoje que um jogador que a gente nem esperava assume o protagonismo. Quem sabe não é hoje que o São Paulo reencontra aquele espírito guerreiro. A torcida quer entrega. Quer suor. Quer ver o time com garra. Se perder lutando, a gente até aceita. Mas não pode entrar apático, não pode aceitar pressão. Hoje tem que ser na base da vontade, da intensidade, da alma. Não se trata só de futebol. Se trata de representação. Cada jogador que entrar em campo tem que entender que veste uma camisa carregada de história, de títulos, de glórias. E também de cobrança. Porque o torcedor são paulino não se contenta com pouco. Não aceita marasmo. Hoje é dia de virar chave. De fazer diferente. De mostrar que tem vida, que tem briga, que tem vontade. Porque, se quiser chegar lá em cima, tem que vencer fora. Não adianta só fazer o dever em casa. E o torcedor vai estar lá. De um jeito ou de outro. Ligado na TV, no rádio, no celular. Mandando energia, rezando, gritando. O São Paulino não abandona. Nunca abandonou. E isso tem que ser correspondido. Se vencer hoje, o moral vai lá em cima. Vira a chave da confiança. Cria embalo. Mostra que o time está pronto para brigar. Mas se perder, tem que sair com a cabeça erguida, sabendo que deixou tudo em campo. Porque omissão, não. Covardia, nunca. Jogar no Mineirão é pedreira. Mas também é oportunidade. De crescer. De se superar. De calar a boca de quem duvida. De provar que, mesmo longe do Morumbi, o São Paulo é gigante. A torcida quer ver um time valente. Um time vibrante. Um time que não foge do pau. Que disputa cada bola como se fosse a última. Que encara a pressão de frente. E que os jogadores lembrem,
Do outro lado, vai ter um time querendo muito. Mas aqui do nosso lado tem um clube gigante. Com 3 Libertadores. Com 3 Mundiais. Com uma história que ninguém apaga. Então é isso. Que hoje seja o dia da virada. Que hoje seja o dia em que o tricolor reencontra seu melhor futebol. Que hoje seja o dia em que o São Paulo jogue como São Paulo. Pra cima deles, tricolor. Com garra, com fome, com coragem. Vamos com tudo. Porque hoje é dia de São Paulo em campo. E quando o tricolor joga, o Brasil para pra ver. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A torcida do São Paulo mal teve tempo de respirar entre uma partida e outra nesta temporada intensa sob o comando do técnico Hernan Crespo, e agora se vê diante de um verdadeiro terremoto nos bastidores. O jovem lateral esquerdo Patrick Lanza, considerado uma das grandes promessas da base tricolor, estaria de malas prontas para atravessar o muro e defender o maior rival, o Palmeiras, em uma negociação que gira em torno de 50 milhões de reais. A notícia caiu como uma bomba nas redes sociais e nos grupos de torcedores são paulinos. Ninguém esperava que o destino do jovem lateral, moldado em Cotia, pudesse ser o Allianz Parque. Para muitos, seria uma traição irreparável e uma mancha na história do clube, que nos últimos anos voltou a se orgulhar da prata da casa. Patrick, que vinha ganhando cada vez mais espaço com Crespo, é visto não apenas como uma promessa, mas como uma realidade. Sua entrega, velocidade e capacidade de recomposição agradam a comissão técnica e têm sido fundamentais em jogos decisivos do tricolor. Aos 21 anos, Patrick representa a nova geração de Cotia. Uma geração que já mostrou seu valor com nomes como Beraldo, Pablo Maia e Rodrigo Nestor. Ver um desses talentos sendo vendido ao arquirrival é algo que dói mais do que uma derrota no clássico. Segundo informações de bastidores, a proposta do Palmeiras chegou recentemente ao staff do jogador, com cifras que giram em torno de 50 milhões de reais. A diretoria do São Paulo ainda não se pronunciou oficialmente, mas a oferta estaria sendo analisada com cautela. A verdade é que o São Paulo enfrenta dificuldades financeiras há anos. Apesar de uma melhora de gestão nos últimos tempos, propostas desse calibre mexem com os cofres e podem pesar no processo de tomada de decisão. Hernan Crespo, por sua vez, já teria sido informado da possibilidade e demonstrou preocupação. O técnico argentino considera Patrick uma peça importante para o seu esquema tático, e não gostaria de perder o lateral justamente quando ele vive seu melhor momento. A torcida, por sua vez, está em polvorosa. Nas redes sociais, a hashtag #FicaPatrick já começa a ganhar força. Muitos pedem que o clube pense com o coração, e não apenas com a planilha. É difícil para qualquer torcedor imaginar Patrick vestindo verde. Ainda mais quando lembramos da rivalidade que envolve os dois clubes. Para muitos, essa venda seria uma afronta à história do São Paulo. A própria base de Cotia, tantas vezes elogiada por sua capacidade de revelar talentos, se veria abalada por um movimento desses. Afinal, que mensagem passamos aos garotos se vendermos nossos destaques ao rival? Por outro lado, há quem argumente que o futebol é negócio. E que, diante da proposta financeira, segurar o jogador seria inviável. Mas será mesmo que tudo se resume a números? Patrick sempre demonstrou respeito e gratidão ao clube. Desde que chegou, ainda menino, vestiu com orgulho a camisa tricolor. Tornou-se um exemplo para os mais jovens e conquistou a confiança da torcida. A proximidade com o elenco e o entrosamento com os companheiros também são fatores que tornam a possível transferência ainda mais dolorosa. Ele é querido no vestiário e respeitado por todos. Crespo, inclusive, teria planos de utilizá-lo com mais frequência nos próximos meses, especialmente com a maratona de jogos e a necessidade de rodar o elenco. A saída de Patrick abriria uma lacuna difícil de preencher. O Palmeiras, por sua vez, está em busca de um lateral esquerdo jovem, veloz e com capacidade de chegar à linha de fundo. Patrick preenche todos esses requisitos. Não é à toa que o Verdão estaria disposto a abrir os cofres. Ainda assim, a diretoria são paulina sabe do peso de uma negociação como essa. Vender ao rival é mais do que fechar um negócio, é assumir o risco de ver o garoto brilhar do outro lado e ser decisivo contra o tricolor. O último jogador que saiu do São Paulo direto para o Palmeiras foi Wesley, em um caso que até hoje causa desconforto na memória da torcida. Seria o momento de repetir esse erro? Mesmo com a pressão da torcida, os bastidores indicam que a diretoria deve ouvir todas as partes antes de bater o martelo. Uma reunião nos próximos dias pode selar o futuro do lateral. O empresário de Patrick estaria disposto a ouvir a proposta do Palmeiras, mas ainda espera um posicionamento claro do São Paulo. O jogador, por ora,
segue treinando normalmente. Fontes ligadas ao clube afirmam que há, sim, o risco da venda ser concretizada. Mas tudo depende do aval da presidência, que analisa o impacto esportivo e financeiro da transação. Caso a negociação avance, o tricolor perderá mais do que um lateral. Perderá um símbolo da renovação, um reflexo da aposta na base e da retomada de um projeto que parecia sólido. A pergunta que fica é: vale mesmo a pena reforçar o maior rival por 50 milhões de reais? O dinheiro resolve o caixa, mas quem resolve a dor no coração do torcedor? Patrick, ao que parece, está dividido. Sabe que pode crescer profissionalmente no Palmeiras, mas também sente o peso de deixar o clube que o revelou, e pior, para jogar no rival. Crespo já estuda alternativas. Pode improvisar, pode buscar um nome no mercado, mas nenhum substituto virá com o mesmo vínculo que Patrick tem com o clube. Os próximos dias serão decisivos. O São Paulo está diante de uma encruzilhada que vai muito além do futebol. É uma questão de identidade, de respeito à torcida e de valores que não se medem em cifras. O torcedor são paulino, que já sofreu com saídas traumáticas nos últimos anos, espera que a diretoria honre a história do clube e diga não a essa investida palmeirense. A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras é uma das mais intensas do futebol brasileiro. E qualquer negociação entre os clubes carrega consigo um peso extra. Patrick Lanza tem potencial para ser titular na seleção brasileira no futuro. Será que o São Paulo vai abrir mão disso agora? A história está sendo escrita nos bastidores. Mas quem ama o São Paulo sabe que algumas decisões não se explicam com planilhas. O torcedor pede atitude, pede coragem e, acima de tudo, pede respeito. Porque Patrick não é só um lateral, é mais um capítulo da alma tricolor. Enquanto o futuro do jogador é decidido, o coração do São Paulino segue apertado. E a pergunta ecoa nas arquibancadas: por que vender ao Palmeiras? A torcida aguarda, ansiosa e atenta. Porque no futebol, alguns erros não têm volta. E essa possível venda pode ser um deles. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.